Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal de Cláudio Cerqueira. E nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre rejeição, né? Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico que está lá em Marcos, capítulo 8, verso 31. E diz assim: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, rejeição é algo que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu quando veio à Terra, quando viveu aqui. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Eu fico a imaginar o que passa na cabeça de alguém que foi rejeitado. Que foi rejeitado pelos pais, um pai que foi rejeitado pelos filhos, alguém que foi rejeitado pelos amigos, pela família, pela própria sociedade, pela própria igreja, pela sua comunidade. O que vem na cabeça de uma pessoa assim, o que passa no coração de uma pessoa que tem esse sentimento de rejeição? Quais as consequências que podem se estabelecer na vida de alguém que se sente rejeitado? Ou até mesmo que efetivamente foi rejeitado. A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns encontradas na nossa sociedade hoje. A sensação de ser rejeitado, ela é muito parecida, ela se assemelha com você ser jogado na lata do lixo. A pessoa se sente jogado fora, descartado. E isso traz feridas profundas no coração dessa pessoa, condenando-o muitas vezes a viver num estado permanente de medo, de tristeza, de desapontamento, e muitas vezes vai levar essa pessoa ao isolamento. Ela vai ter receio de se relacionar, de se abrir para um relacionamento com qualquer outra pessoa, por conta desse sentimento de rejeição que, na maioria das vezes, toma conta da vida da pessoa, da sua mente, do seu coração, de todo o seu ser. Isso vai influenciar fortemente na convivência dessa pessoa em família, na escola, na igreja, no trabalho, na sua relação amorosa. Ela vai ter uma certa dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque vai ter sempre aquele medo de que em algum momento vai ser rejeitada, vai ser descartada, vai ser jogada fora. E isso faz um mal terrível à vida da pessoa. Isso causa uma série de doenças emocionais, ansiedade, depressão, e essa pessoa precisa de ajuda. A rejeição, muitas vezes, ela vai nascer em situações em que a pessoa se decepciona com o outro, especialmente com pessoas que são valiosas para nós, especialmente em pessoas que nós amamos, com as quais muitas vezes a gente vai sentir desvalorizado, injustiçado, como se essas pessoas não se importassem conosco, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente vive, com os nossos esforços. Uma das causas desse sentimento acontece muito no seio familiar, é a predileção. Muitas vezes a predileção dos pais por algum filho. E isso vai gerar no coração do outro filho ou dos outros filhos um sentimento de terem sido descartados, um sentimento de que não são amados, que os seus pais só amam aquele irmão. E isso também pode provocar um ódio no coração da pessoa em relação aos seus irmãos, inclusive também em relação aos seus pais. A Bíblia traz uma história, a história de José e seus irmãos, em que Jacó, ele amava José muito mais do que os seus outros filhos, porque José era o filho da sua velhice. E aí, uma certa feita, Jacó faz uma linda túnica de várias cores e dá de presente a José. E
Quando seus irmãos viram isso, eles entenderam na sua mente, no seu coração, nos seus corações, de que, olha, meu pai só ama José. Eles se sentiram ali rejeitados pelo seu pai e eles passaram a odiar a José e não conseguiam mais viver em conversar pacificamente com José. O relacionamento deles com José ficou seriamente prejudicado porque eles perceberam que havia uma predileção de Jacó em relação a José. A semente da rejeição, quando ela brota em nossas vidas, ela traz consigo uma das maiores armas que o inimigo, que o diabo tem para roubar nossas vidas. Aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. É um sentimento tão forte que tem aprisionado pessoas à vida tortuosas, tristes, cheias de angústias e medos. Nesse texto nós vemos que os irmãos de José eles foram rejeitados pelo seu pai, porque ele preferiu amar mais a José do que os outros, e isso trouxe como resultado quase que uma tragédia na vida deles, porque eles intentaram matar a José, e quando foram apacentar o gado, Jacó manda que José vá ver como é que seus irmãos estavam, e quando eles viram José, eles falaram, vamos aproveitar, nós vamos matá-lo, depois vamos dizer ao nosso pai que um animal feroz do campo o matou e nós não podemos fazer nada. E inicialmente jogaram José num poço, depois resolveram vender José como escravos. E José foi vendido no escravo e foi dessa forma que José foi parar lá no Egito. Vendido como um escravo por conta da ira, do ódio dos seus irmãos, alimentada essa ira por causa de se sentirem rejeitados, por causa da predileção de Jacó em relação a José. Então, a gente percebe nessa história o prejuízo que pode ser causado na vida de alguém pela rejeição ou pelo sentimento de rejeição. Existem na Bíblia ainda algumas outras histórias que falam também de preferência. O próprio Jacó e o seu irmão Esaú, eles viveram isso. Jacó era preferido pela sua mãe e Esaú era preferido pelo seu pai Isaac. E isso acabou gerando uma confusão na família, de forma que Jacó acabou enganando seu irmão Esaú com relação à sua primogenitura e recebeu a bênção no lugar do irmão. E Esaú prometeu que assim que o seu pai morresse, ele mataria Jacó. E aí Jacó, orientado pela sua mãe, fugiu para uma terra distante. E durante muitos anos os irmãos viveram longe, Jacó atormentado pelo medo e pela culpa. Tudo isso gerado pelo desequilíbrio dos seus pais na questão da preferência por um e por outro. Então nós precisamos, na condição de pais, ter muito cuidado na forma como nós conduzimos o tratamento aos nossos filhos, para que não pareça a eles que nós temos preferência por um ou por outro. Os filhos são bênçãos, são presentes de Deus e nós precisamos amá-los com a mesma intensidade. É verdade que algum filho vai precisar de um pouco mais de atenção do que o outro por conta de alguma circunstância, mas o amor precisa ser igual. E eles precisam se sentir amados de forma igual. Há um texto na Bíblia que eu queria trazer aqui, que vai falar sobre o amor de Deus. Isaías 49, 15 e 16. Diz assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está dizendo aqui nesse texto que ainda que uma mãe se esqueça, rejeite os seus filhos, todavia ele não esquecerá, ele não rejeitará. Aqui está sendo comparado o amor de Deus com o amor de uma mãe. Normalmente a gente entende que não existe amor maior do que o amor de uma mãe por seu filho. Eu posso afirmar para você
que o amor de Deus, ele é muito superior ao amor de uma mãe por seus filhos, e é isso que Deus está dizendo aqui nesse texto. Salmo 27:10 diz assim, a Bíblia diz, nesse texto, bem interessante, se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Então o salmista está dizendo aqui que ainda que seu pai e sua mãe o abandonem, Deus o acolherá, o Senhor me acolherá. O amor de Deus por nós, ele é muito superior ao amor de mãe. Ele é muito superior a qualquer outro amor que a gente conheça. O amor de Deus por nós é um amor tão grande que ele deu seu Filho Jesus para morrer na cruz em meu e em seu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele não impõe nenhuma condição. O amor de Deus, ele não exige absolutamente nada em troca. O amor de Deus independe do que eu faça e do que você faça. Jesus nunca rejeita quem vem a ele. Mesmo se você se sente desprezado, humilhado, sem valor, mesmo que você ache que você não vale nada, que ninguém lhe ama, que você nem tem direito de ser amado, ainda assim Jesus lhe ama. Ele conhece suas falhas, ele conhece suas limitações, ele conhece os seus pecados, ele conhece seus maus pensamentos, mas ainda assim ele lhe ama. Ainda assim ele não lhe rejeita. Você sabe por quê? Porque eu e você, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou. Ele conhece a você desde o ventre da sua mãe. E ele lhe amou desde o ventre da sua mãe. Então ele jamais lhe rejeitará. Ainda que uma mãe rejeite o seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Olha, Deus está afirmando que tem você gravado na palma das mãos dele. Que coisa linda a gente ouvir. É preciso que a gente se aproprie dessa verdade. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, Jesus foi rejeitado pelos religiosos da época, Jesus foi rejeitado pelas pessoas que deveriam recebê-lo de braços abertos com alegria, porque ele é o Salvador, ele veio trazer salvação, ele veio libertar o povo, mas o povo não o aceitou, não o recebeu, o povo o rejeitou. Mas Jesus venceu essa rejeição na cruz do Calvário. Impressionante que ainda existem pessoas que estão presas a essa rejeição. E essas pessoas se sentem miseráveis e frustradas. Mas eu quero dizer a você que Jesus não lhe rejeita. Jesus sabe, Jesus conhece a dor da rejeição, porque ele passou por isso. O texto lá em Lucas 13:34 diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta a sua ninhada debaixo das suas asas, e não quisestes. Jerusalém rejeitou a Deus. Então, o homem rejeita a Deus, mas ainda assim Deus o ama. Jesus também foi desprezado, rejeitado, massacrado, torturado. Ele sabe o que tudo isso significa. Ele sabe o que significa essas dores. O texto lá em Isaías 53:3 diz assim, ele era desprezado, ele era rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Nós rejeitamos a Deus quando recusamos a sua oferta de salvação. A Bíblia nos diz lá em Mateus 21:42, disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. A pessoa que foi rejeitada, ou a pessoa que se sente rejeitada, é uma pessoa ferida na sua alma. E por conta disso, ela pode buscar também ferir outras pessoas. Ela pode enxergar em pessoas que não lhe fizeram nenhum tipo de mal, um alvo da sua raiva, do seu ódio. A pessoa que foi rejeitada,
ela pode usar de toda a sua força para para jogar outras pessoas no buraco. A rejeição nos leva muitas vezes a odiar as outras pessoas sem nenhum motivo, pessoas que não nos fizeram nada. A rejeição muitas vezes pode nos levar a desenvolver uma hipersensibilidade a tudo e a todos. A rejeição também pode nos levar a ter ódio e aversão daqueles que são melhores do que nós. O texto lá de José diz que os seus irmãos tinham ódio de José por causa dos seus sonhos. A rejeição pode nos levar a ter inveja dos outros. A rejeição também nos impossibilita de nos sentirmos amados, pois nos faz sentir menores, mesmo quando nós somos servidos. Alguém que tem esse sentimento de rejeição alojado no seu coração não consegue receber amor. Por mais que você dê, será como um saco furado. Nada será suficiente. A rejeição nos leva a sermos críticos, facilita vermos todos os erros e defeitos dos outros. A rejeição nos leva a jogar fora os relacionamentos que passam por qualquer tipo de prova, descartando as pessoas como se fossem uma roupa suja. As pessoas que sentem isso, elas não conseguem ter alianças duradouras com ninguém, pois sempre jogam as pessoas no buraco do esquecimento. Aqueles que, de certa forma, você sente que atrapalhou o seu caminho. A rejeição pode causar muitos sentimentos negativos na pessoa, que podem gerar consequências ruins para ela própria. E um desses sentimentos é o ressentimento. Quando você se sente muito zangado com a rejeição e esse sentimento não vai embora, você precisa usar de um remédio que traz cura, que é o perdão. O perdão sara, o perdão cura a dor da rejeição. Você se liberta do desejo de se vingar, do desejo de retribuir, e o amor de Deus restaura você desse sofrimento. Não guarde mágoa, perdoe, entregue tudo que aconteceu com você a Deus. Se você se sentiu rejeitado, ou se você foi rejeitado por alguém, perdoe, entregue a Deus. Jesus na cruz já te curou, você precisa agora desejar mudar isso em sua vida, você precisa querer sair dessa situação, pois se você continuar a viver essa realidade, você nunca terá bênçãos de Deus na sua vida, você nunca experimentará a paz que Jesus dá. Você deixará o diabo roubar de você aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Todos nós temos motivos de sofrimento, todos nós passamos por aflições. Jesus nos advertiu disso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é aquele que já venceu a morte, derrotou todas as feridas da alma. E por isso nós podemos ter acesso a essa cura integral de nossa alma e do nosso coração em Cristo Jesus. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo, Filipenses 2,5. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse texto é um texto messiânico que foi cumprido quando Jesus veio. Isso quer dizer que você tem em Jesus o direito de estar livre de tudo que influencia, tudo que a rejeição está influenciando na sua vida. Você não precisa viver como um prisioneiro da rejeição. Jesus já te libertou. Você não precisa viver com essa mágoa dentro do seu coração. Você não precisa viver com esse sentimento. Porque para Deus você tem valor. Ele ama você. Ele jamais te rejeitará. Jesus morreu na cruz por você. Você tem muito valor para Ele. Você é precioso aos olhos do Senhor. Porque você é criatura dele. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ele ama você desde o ventre da sua mãe. E ainda que você tenha sido rejeitado por sua mãe, por seu pai, por sua família, pela sociedade, a coisa mais importante para a nossa vida é que Deus não rejeitou você, Deus não rejeitou a mim. Ele nos ama. Jesus disse que Ele foi preparar lugar para nós, porque Ele nos ama, porque Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida pela nossa salvação. Ele deu a vida para que nós fôssemos regenerados,
para que nós fôssemos limpos do pecado. Vamos aceitar essa verdade, vamos nos apropriar dessa verdade. Você é importante para Deus. Ele jamais te rejeitará. Então, querido, que esse mesmo Jesus possa promover no seu coração uma alegria sem medida, uma paz que excede todo entendimento, porque você terá a certeza que Jesus quer fazer morada no seu coração. Ele jamais te rejeitará. Então, que Jesus abençoe a sua vida e traga paz para o seu coração. Amém.